Bom, então vamos lá, pessoal. A gente vai dar início à aula, né? Continuidade da aula de primeiros socorros. A gente já viu aí a anatomia humana, né? A gente viu primeiramente aí a legislação aplicada, né? Aos primeiros socorros, viu com relação à anatomia humana, e agora a gente vai ver, dando continuidade, a avaliação do paciente. Antes, né? Vocês podem notar que sempre vai estar aparecendo em tudo que a gente vai fazer nas aulas, tanto na de combate a incêndio, tanto nos primeiros socorros, todas as aulas que a gente vai fazer de matérias que a gente vai aprender para atuar, a gente sempre vai voltar nessa parte aqui, ó. Avaliação de cena. Tá? A avaliação de cena, ela é feita antes de tudo, antes da gente, tipo assim, se você está chegando de ambulância, de viatura, você já, antes de descer, você já está analisando a cena, você já está vendo o que aconteceu. Você desceu, antes de você paramentar, colocar luva, máscara, óculos, você já está avaliando a cena, você já está verificando os riscos inerentes. Uma avaliação que a gente chama é o olhar 360 graus. A gente olha tudo ao redor, né? Eu já expliquei para vocês em algumas aulas, não sei qual delas que foi, mas, por exemplo, você chega lá, tem uma vítima no chão, a vítima lá está com hemorragia, né? E você já chega, já vai atendendo a vítima e já vai falando, não, ela está viva ainda, vamos iniciar o atendimento, não sei o quê. Aí depois você pergunta, o que aconteceu com essa vítima? Aí vira alguém para você e fala assim, ah, aquele cara ali deu um tiro nela, e o cara tá lá armado vendo se a vítima vai morrer. E você tentando salvar a vítima, vai sobrar para quem? Vai sobrar para você também. Ah, tem uma vítima no chão lá, você já chega, já mete o mãozão e pergunta depois: o que aconteceu? Aí a pessoa vira para você, ah, aquela cascavel que tá do lado do seu pé aí picou ela e ela tá desse jeito. Por isso a avaliação de cena. Ah, para quem está com microfone, pode habilitar. Para quem tiver sem microfone, pode digitar no chat do, desse programa aqui que a gente está usando, que eu vou acompanhar aqui. O que vocês me falam aí dessa cena aí? O que vocês avaliam nela aí? Os riscos inerentes, né? Choque elétrico. Risco de choque elétrico. O que mais? O risco, igual ela falou, o risco de choque elétrico, também o poste, né, já tá quase caindo. E pelo que eu tô vendo aí, o tempo tá chuvoso, né? Tá chuvoso, tá numa via. Aí já até sinalizaram, já anteciparam pra gente aqui, ó. Já tem uma sinalização na via, porque tem risco de atropelamento. Mas vamos lá. Risco de choque elétrico, mais inerente aí, mais importante nessa visão que a gente está tendo aí. Ah, eu já vi que tem um choque ali, eu não sei se está energizado ou não. Eu vou chegar e vou subir no caminhão para ver como é que tá a vítima lá. Não. O que eu devo fazer? Acionar a CEMIG, no caso. Aciona a concessionária, né, responsável pela energia elétrica. No caso do Corpo de Bombeiro Militar, ele possui equipamentos de treinamento para fazer desligamento da rede elétrica. Tá? No nosso caso, a gente não possui nem o treinamento e nem o equipamento. Então, no nosso caso, ou a gente aciona o Corpo de Bombeiro Militar numa situação dessa, ou a gente aciona, né, a concessionária responsável, né, nesse caso da rede elétrica. Esse tanque aí ele poderia ser de combustível, então teria aí um risco grande aí de incêndio, de explosão. Né? Nesse caso aí eu não estou vendo nenhuma plaquinha de identificação, pode ter saído no meio do acidente, mas acredito que não. Acredito que essa não seja uma carga perigosa, que inclusive é uma matéria que nós estudaremos mais à frente sobre cargas perigosas, tá? Ó, sobre produtos perigosos. Mais alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essa cena aí? Nada? Oh. Então tá bom, vamos dar sequência. Após a avaliação geral da cena, completa da cena, aí sim eu posso dar início ao meu atendimento, à minha atividade.
só depois que eu verifiquei tudo, todas as possibilidades. Lembrem, né? Primeiro eu, primeiro a minha equipe, primeiro eu, segundo a minha equipe, terceiro, possíveis vítimas, né? Os transeuntes, curiosos, pessoas que podem se transformar em vítima, e em quarto, a vítima, certo? Desliguem os microfones, pessoal. Vou ligar para vocês aqui. Deixa eu ver como é que faz para desligar aqui. Ó, a musiquinha tá boa. Negócio de política é difícil. Já desabilitei aqui, ó. Ativar mudo. Beleza, vamos dar sequência. Então, aí sim, após eu verificar toda a segurança da cena, ter certeza que todos os atores que vão estar envolvidos neste atendimento, na atividade que eu vou fazer, aí sim eu dou início. Então, nós vamos começar a aula, né, a aula propriamente dita de avaliação do paciente, imaginando que, independente da cena, já vai estar tudo seguro, tudo avaliado, beleza? Que a cena pode ser aí desde um acidente igual desse caminhão, pode ser somente uma queda, pode ser sei lá, uma picada de cobra, um acidente de moto, não importa. O que nós vamos dar importância agora é que a cena já está segura, nós já avaliamos a cena, nós vamos começar a partir daí. Lembrando que a primeira atividade é a avaliação de cena, tá? Uma dica que eu dou para vocês, muita gente gosta de já chegar na cena e se paramentando, né? Ou já chegar na cena já paramentado. Não façam isso. Deixem para paramentar na hora que vocês chegarem na cena e verificarem, na hora que vocês estiverem se deslocando para o paciente. Depois que você avaliou e a cena está segura e tem como você agir, aí sim você começa a se paramentar. Coloca luvas, máscara e por aí vai. Por quê? Vocês, além de chamar a atenção, dar um tempo para vocês avaliar o paciente, vocês também vão deixar de desperdiçar equipamento. Vamos supor, num caso desse aí, adiantaria você chegar paramentado lá, você vai ficar com a luva suando na mão lá enquanto a CEMIG não chegar. Então não vai resolver. Então vai se paramentando depois que desceu da viatura, na hora que você já está avaliando a cena e deslocando para a vítima se a cena estiver segura. Aí você se paramentem. Uma dica. Então vamos lá. Nós vamos tratar de avaliação de paciente e nós vamos dividi-lo, tá? Vamos dividir paciente responsivo, né? Que é aquele paciente que está consciente, né? Ele te responde, você vê que ele está consciente, né? E depois a gente vai ver o paciente irresponsivo, aquele paciente inconsciente. O paciente irresponsivo, nós vamos ver na próxima aula, tá? Essa aula hoje a gente vai tratar a avaliação do paciente responsivo, ok? E nós vamos começar pela avaliação primária. Nós vamos tratar da avaliação primária desse paciente. Alguém já ouviu falar de XABCDE? Podem ligar os microfones aí, falar, quem já tem conhecimento, quem já conheceu o ABCDE, porque o X ele é novo, vamos dizer assim, né? Pode colocar também nos comentários aí do chat. E aí, quem já viu falar do XABCDE, sabe o que é, ou nunca ouviu falar, ou já ouviu? Fique vergonha de falar não, pessoal. Vamos participar da aula, por isso que a aula é online, o bacana da aula online é participar, senão bastava só gravar e julgar aí para vocês. Podem falar. É prioridade de procedimentos, né? Aí Prioridade de procedimentos, bacana. teve alteração com X, inicialmente, agora recente, que é o controle das hemorragias. Isso aí, mais alguém quer falar alguma coisa? Eu estou acompanhando no chat também, tá? Eu estou acompanhando no chat, eu não estou acompanhando no WhatsApp não, tá, pessoal? Estou acompanhando no chat do Teams. Bom, é basicamente isso mesmo. O XABCDE, né, até então, depois dessa alteração, que não é tão recente como vocês podem estar achando, tá? Já tem mais aí de 2 anos, se não me engano, que foi incluído o X. Antigamente era só o ABCDE. Esse XABCDE é o que a gente chama de mnemônico. Mnemônicos são frases ou palavras, né, ou junções de letras que a gente usa para guardar determinada coisa, guardar
por exemplo, a prioridade de atendimento, igual foi dito. Tem gente que usa mnemônicos para lembrar nome de pessoas, né? Esses mnemônicos são feitos para a gente recordar, para a gente lembrar, não esquecer de qual que é o procedimento, a sequência do procedimento. Tá? E no XABCDE, né, na avaliação do paciente responsivo, tá? Vocês vão ver que no paciente responsivo tem uma pequena alteraçãozinha, mas vamos lá. No XABCDE a gente tem, né, o X, que são hemorragias exsanguinantes. O que são hemorragias exsanguinantes? Aquelas hemorragias que são visíveis, que a perda de sangue está maciça, está muito grande. Tá? O interessante desse mnemônico do XABCDE é que ele foi montado da seguinte forma. Primeiro, para te lembrar de avaliar o que mata mais rápido. Depois, nas sequências, o que mata mais. Vocês vão notar isso aí. Ou seja, o que mata mais rápido, né, uma pessoa vítima de um trauma, por exemplo, né, são as hemorragias exsanguinantes. Então, nessa letra X, a gente vai tratar as hemorragias exsanguinantes, somente as grandes hemorragias. Né? Para vocês fazerem um teste, por exemplo, o que seria uma hemorragia grande? Pega aí um copo de água, né? Não agora que vocês devem entrar na sala da casa de vocês, né? Mas depois vocês pegam um copo de água desse 200 ml e joga a água no chão. Junta, faz uma pocinha da água. Depois vocês pegam mais um copo e joga, já vai para 400 ml. Para vocês terem uma noção do que é essa grande quantidade. Se daqui a pouco vocês vão atingir 1 litro, vocês já vão ver aquela roda de água que vai fazer no chão, para vocês terem começar a ter aquela noção. Isso sim é uma hemorragia sanguinante. A perda de sangue está maciça, o sangue não precisa estar esguichando. Ele pode estar escorrendo e você está vendo, ou simplesmente formando uma poça no chão. Ou também ele pode estar ensopando a roupa da vítima. Às vezes ele não está caindo nem no chão, porque o tecido da roupa está sugando sangue. Então, a gente vai verificar nas hemorragias sanguinantes, né? Fazer essa primeira verificação ao redor da vítima, ver se tem poças de sangue, ver se a roupa dela está muito molhada de sangue, tentar encontrar um ponto que está com a hemorragia exsanguinante. O detalhe é, tudo que a gente encontra nessas letras, né, por exemplo, se eu estou procurando uma hemorragia sanguinante, eu encontrei ela, eu vou tratá-la antes de fazer as outras letrinhas. Só que a gente tem que pensar o seguinte, numa equipe tem mais de uma pessoa, né? Então, não é obrigado, vamos supor uma equipe de 3 pessoas, tem uma pessoa avaliando X, as outras 2 pessoas não são obrigadas a ficar, né, os outros 2 socorristas não são obrigados a ficar esperando essa pessoa terminar, o primeiro socorrista terminar a avaliação do X. Ela já pode antecipar, por exemplo, a letra A, o outro já pode ir para a letra B, tá? Só que na hora de aprender, no aprendizado, a gente vai aprender opção por opção, letra por letra, sequência certa de seguir, o que fazer em cada uma, beleza? Levem isso aí para a vida de vocês. Não vai ficar esperando, se tem mais gente na equipe, não vai ficar esperando um terminar para você partir para outra, não. Né? Quando está em equipe, cada um faz sua parte lá para prosseguir mais rápido. Mas vamos dar sequência. Então, na letra X, eu vou trabalhar nas hemorragias exsanguinantes. Grandes hemorragias, perdas massivas, né? Perdas grandes de sangue. Avaliei. Se tiver, eu trato. Agora nós vamos aprender a tratar? Não. Tá? Mas nós vamos aprender, ao decorrer do curso, vamos aprender a tratar as hemorragias. Inclusive as hemorragias exsanguinantes. Tratei a hemorragia ou não identifiquei nenhuma hemorragia sanguinante. Talvez até vi uma pequena hemorragia no membro, mas não vou dar atenção para ela agora. Ela não é sanguinante, ela não vai matar essa vítima tão rápido. Então, finalizei a letra X, eu vou dar sequência, eu vou para a letra A. Na letra A, eu vou fazer o gerenciamento das vias aéreas e estabilização da coluna cervical. O que é esse gerenciamento das vias aéreas? Eu não vou verificar se a pessoa está respirando neste momento, não. O que eu vou fazer é fazer a abertura da via aérea dela, que seja com a mão mesmo, ou somente reposicionando a cabeça, e verificar dentro da boca dela se tem algum tipo de obstrução. Pode ter sangue, né, uma quantidade coagulada bem grande de sangue na boca, pode ter um rote, tá solto lá e pode cair na garganta, uma dentadura, né, um pedaço de carne, né, coisas que
possam vir a obstruir ou que estão obstruindo a passagem do ar. Então, se já está obstruindo, desculpa, se já está obstruindo, eu já vou remover esse objeto que vai fazer, está causando essa obstrução. Mas se não está obstruindo, eu já vou prevenir essa obstrução. Eu já vou retirar esse objeto que pode vir a causar a obstrução. Beleza? E vou fazer a estabilização da coluna cervical. É aquele procedimento que todo mundo já viu. Chega, coloca a mão na cabeça da pessoa para evitar de que a vítima faça movimentos, né? E esses movimentos, para quem acompanhou as outras aulas, né, falando aí da coluna, aí a gente tem essa primeira parte da coluna, né, que fica ali do crânio, que está no nosso pescoço aqui, que é a coluna cervical, que vai da C1 a C7, tá? E qualquer lesão na coluna que possa vir a romper a medula que passa por dentro dela, né? Quem acompanhou das outras aulas aí vai lembrar. Eu posso matar essa vítima, por exemplo, lesões entre a C1 e a C3 são fatais. Se na hora ali eu deixar a vítima mexer na cabeça e já tiver meio que lesionado ali a coluna dela e vem o rompimento da medula, se for entre a C1 e a C3, é morte na hora. Vai parar o diafragma da pessoa, o coração vai continuar batendo, mas ela não vai conseguir respirar, além de perder todos os movimentos, né, do pescoço para baixo. Mas aí até a C3 eu paro o diafragma, a pessoa não consegue respirar, ela morre. Se romper para baixo, entre a C4 e a C7, eu posso deixar essa pessoa tetraplégica, né? Ela nunca mais vai mexer nem braço, nem perna, nem nada. Então, por isso eu tenho essa tensão com a coluna cervical, para evitar que uma lesão que já pode ter acontecido piore, ou que algum trincado, alguma outra lesão de menor porte que tenha na coluna ali, possa vir a romper, né, a medula espinhal. Então, na letra A, eu vou ver o gerenciamento das vias aéreas, ver se está passando ar, se tem nada obstruindo, tá? Eu não vou verificar a respiração ainda. Eu só vejo se tem coisas obstruindo ou possam obstruir. E vou fazer, né, a estabilização da coluna cervical. Lembra que eu falei com vocês que esse mnemônico ele foi criado do que mata mais rápido, depois do que mata mais. O que mata mais rápido é a hemorragia. O que mata mais uma vítima é a falta de ar, falta de oxigenação. Às vezes a vítima, quando sofre um acidente, fica inconsciente, por exemplo, só do pescoço dela chegar, o queixo dela, por exemplo, chegar muito próximo ao peito, dependendo da posição que ela tiver caído, coisa do tipo, ou do acidente, a língua dela pode vir a cair no fundo da garganta, né? Não existe aquele trem de engolir língua, não, gente, porque ela é um músculo, né? E se a pessoa está inconsciente, ela tende a cair por gravidade. Então ela cai e se decanta, né, no fundo da garganta. Isso pode fazer a pessoa parar a passagem de ar e a pessoa não conseguir respirar. Como ela está inconsciente, ela não consegue corrigir, por exemplo, a postura que ela está. Então esse gerenciamento de vias aéreas, ele é feito para isso, para você reposicionar o pescoço da pessoa para abrir a passagem de ar, né? E verificar objetos que possam impedir a passagem do ar. E só da pessoa, às vezes, estar inconsciente e essa língua ela cair, ela obstruir a passagem do ar, essa pessoa pode virar óbito. Tá? Ela vai estar inconsciente, ela não vai conseguir consertar a posição da língua ou consertar a posição anatômica que ela está com o pescoço, e ela vai ficar sem ar e vai morrer. Isso aí, questão de, por exemplo, 4 minutos sem oxigenação, né, a gente já começa aí a ter morte de células cerebrais, células do coração, células do pulmão, tá? Que é o que a gente chama isquemia. Mais à frente nós vamos ver sobre isso. Depois, nós vamos para a letra B, né? Já fiz lá o gerenciamento das vias aéreas e a estabilização da coluna cervical. Nós vamos para a letra B. A letra B, aí sim, eu vou verificar a respiração dessa vítima, vou ver se essa vítima está respirando, beleza? Nessa parte aqui, por exemplo, eu já consigo identificar, a vítima não está respirando, eu já considero uma parada
respiratória. Acho que alguém levantou a mão aqui, é isso? Tá parecendo laranja aqui. Foi eu, professor. Ah, tá, pode falar. Só repete para mim, esse termo que você usou para explicar sobre as letras, parece com demônio. O que é? Tá. O mnemônico. Como é que é? M-I-N-E-M-O. Não, isso. M-I-N-E-M-O-N-I-C-O. Mnemônico. Vocês podem pesquisar na internet aí. Obrigada. Deixa eu ver como é que faz para baixar a mão aqui. Baixar a mão. Esse programinha é muito bom. Bom, então dando sequência. Agora, na letra B, eu vou ver se a pessoa está respirando, se essa vítima está respirando. A vítima não está respirando, eu já posso considerar uma parada respiratória. Depois nós também vamos aprender, da mesma forma da hemorragia, nós vamos aprender também, né, a fazer a reanimação cardiopulmonar, né, que é a RCP, né, que é aquela massagem cardíaca, nós vamos aprender também, inclusive nas aulas práticas. Então, na letra B, eu verifico se a vítima está respirando. Se ela não está respirando, lembra que eu falei com vocês que todas as letras que vocês estiverem verificando, se você identificou alguma coisa, você já corrige o problema ou tenta corrigir. Se eu identifiquei hemorragia grande, né, e sanguinante, eu vou trabalhar em cima da hemorragia, até estancar as hemorragias. Na letra A, se eu identifiquei uma obstrução de via aérea, eu já vou desobstruir essa via aérea. Lembra, cada letra não é só olhar, não. É ver, identificar e resolver o problema. Na letra B, se eu olhei a respiração, a vítima não está respirando, aí eu vou dar sequência com uma massagem cardíaca, né, que é a reanimação cardiopulmonar, RCP. Beleza? Verifiquei, a vítima está respirando. Eu ainda não estou verificando a qualidade da respiração, não. Beleza? Mas aqui eu posso verificar, né, como que está essa qualidade. Eu não vou, por exemplo, aferir, né, ver quantas respirações por minuto que essa vítima está, né, quantas ventilações por minuto que essa vítima está fazendo. Não vou verificar isso, mas eu já consigo ver se ela está respirando rápido demais, se ela está respirando devagar demais. Eu não preciso saber nesse momento quanto que está a contagem, mas eu consigo verificar se está rápido demais, se está devagar demais. Eu consigo verificar se está muito profundo, né? E alguns outros detalhes que eu vou mostrar para vocês na hora que a gente estiver pegando cada parte dessa aqui, que é respiração, por exemplo, paradoxal. Às vezes ela está com lesão no tórax, né? Então ela vai estar respirando. Eu tenho até uns videozinhos que eu vou mostrar para vocês. E na hora que ela respira, vocês vão ver que tem várias costelas quebradas e por aí vai. A gente verifica a bilateralidade, mas não vamos chegar lá. Então, beleza. Nessa parte eu verifico a respiração. Tá respirando? Top, beleza, vou partir para a próxima. Mas também já consegui identificar, por exemplo, algumas lesões, né, no tórax, né? E a gente vai dar sequência. Na letra C, eu vou verificar a questão de circulação e as pequenas hemorragias. Na letra C, eu vou verificar se o coração está batendo, então tem circulação, certo? Se o coração está batendo, eu vou verificar o pulso dessa vítima, o pulso distal. O que é o pulso distal? Sempre quando eu falar de distal, distal é o mais distante do coração e proximal, o mais próximo do coração. Por exemplo, se eu pegar meu membro superior, o que é meu membro superior? Meu braço. Então, o meu pulso distal é o pulso, né, ali próximo da minha mão, né, no que a gente chama de pulso mesmo, né? Mas depois a gente vai ver que chama pulso radial. Eu vou verificar esse pulso, que ele é um pulso mais distal, ver se tem pulso aqui nos dois braços, né? Por exemplo, quando eu falar de distal, o pulso do pé distal, o pulso da perna distal e proximal. Então eu vou ver o proximal, por exemplo, ali perto da virilha, que é o pulso da femoral. Agora, então, eu posso pegar também aí o pulso, o pessoal fala, como é que é? Pedioso, né? O pessoal fala, não, o pulso pedioso, que é o pulso ali próximo do pé, na parte de cima do pé.
tem outros pulsos aqui também, até no nome aqui, outros pontos de pulso, não vou me recordar todos agora, mas aí o do pé, por exemplo, seria mais distal, e o da femoral seria proximal. Então, sempre quando falar uma fratura distal em membro inferior, está mais longe, ou seja, do joelho para baixo, há uma fratura proximal, pode ser do joelho para cima aqui. Espero que tenha entendido. Então, eu vou verificar a circulação, né, ver se o coração está batendo, verificar pulso, né, e outros detalhes que eu vou entrar depois. E pequenas hemorragias. E já vou tratando o que eu identificar. Por exemplo, se eu fui verificar o batimento cardíaco dessa pessoa ali pelo pulso carótido, né, que é aquele pulso que a gente olha no pescoço da pessoa, que nós vamos aprender a fazer isso também. Identifiquei ali, não tem pulso nenhum. De um lado, peguei lá, não dá pulso, ainda assim fui dar uma verificação, pedi, sei lá, até mesmo meu colega para olhar, mas não precisa disso, que a gente não pode perder tempo, tá, gente? Mas só para vocês entenderem. Então, eu verifiquei, não tem pulso, eu já considero que essa pessoa está em uma parada cardíaca, mesmo que ela esteja respirando, ela está na parada cardíaca, tá? Mais difícil isso, é mais fácil acontecer, né? Uma parada respiratória que evolui para parada cardíaca. Mas se eu verifiquei, às vezes nesse tempo que eu verifiquei a respiração, ainda estava com um pouco de respiração, na hora que eu fui verificar o batimento, não tinha, eu já considero a parada cardiorrespiratória. O coração não está batendo, não tem o pulso, não consigo sentir pulso. Consideram que a vítima está em parada. Então, eu vou iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar que nós vamos aprender futuramente, né, que é a RCP. Então, eu já considero que essa pessoa está em PCR, parada cardiorrespiratória. Iniciei as manobras, continuo fazendo as manobras de RCP, né, de reanimação cardiopulmonar, ou identifiquei que está tendo batimento, fiz as verificações que nós vamos aprender à frente, e as outras verificações que a gente tem que fazer, questão de pulso distal, pele, temperatura. Tá tudo ok, passo para a próxima, letra D. Deficiência neurológica, ou também déficit neurológico, né? Disfunção neurológica, né? O que é isso? É o nível de responsividade. Que nível que essa pessoa está me dando respostas, né? Eu verifico a abertura de olhos, que nós vamos ver aí, eu verifico a resposta da pessoa conversando comigo ou não. Se ela conversa comigo, eu avalio essa conversa. Se ela não conversa, isso é uma avaliação que eu tenho que fazer, né? A resposta motora dessa pessoa, ela movimenta, ela consegue movimentar. Eu falo com ela, aperta minha mão, ela aperta, ou eu faço um estímulo de dor nela, ela consegue localizar a dor. Então, tem níveis que nós vamos ver, que é a escala de coma de Glasgow, tá? E tem uma outra escala que a gente utiliza também, que é uma escala, vamos dizer assim, para pessoas, não leigos, né, mas pessoas que não vão entrar muito no caso da escala de coma de Glasgow, que é a VDN, onde a gente vai avaliar se a pessoa está alerta, né, se ela conversa, se ela consegue localizar a dor, e sem precisar de fazer cálculos da escala de coma de Glasgow, que nós vamos aprender mais à frente. Verificado, né, o nível de responsividade, verificado a situação que a vítima está, geralmente a gente para por aqui, a avaliação primária. Eu coloquei a letra E porque a gente vai ter que dar sequência nela, mas geralmente a gente para por aqui porque depende da avaliação que foi feita daí para cima. Porque se a vítima, por exemplo, ela está inconsciente, a gente já considera que o nível dela, o rebaixamento dela é gravíssimo, não? O estado da vítima é gravíssimo. Então a gente já não faz muita coisa. Se a gente já tratou do X até a letra C ali, chegou na letra D, a gente vê que a vítima, por exemplo, está irresponsiva, a gente já vai considerar que essa vítima ela está no estado muito gravíssimo, que é o que a gente fala load and go, tá? É uma palavra em inglês, mais na frente vocês vão ver essa palavra aí, para quem não conseguiu entender. Load and go, que é pegar e levar. A gente não perde muito tempo, igual se aprendia antigamente, fazendo... A vítima às vezes está muito grave, a gente está fazendo exposição da vítima, tratando de algumas fraturas. Não que fratura não seja importante, nós vamos chegar lá. Mas às vezes o estado da vítima é tão grave que a ideia é transportá-lo o mais rápido possível para o hospital,
né? Porque vão, mas ela está com a perna quebrada, ela pode perder a perna. Antes ela perder a perna do que perder a vida. É um exemplo que eu estou dando para vocês. E um outro detalhe, às vezes na ambulância a gente consegue, né, fazer essa letra E, e a partir da letra E que a gente parte para a avaliação secundária, onde a gente faz a avaliação da vítima como um todo, desde a cabeça aos pés, que é a avaliação encéfalo-caudal, beleza? Mas, vamos lá, aí eu vou para a letra E. A letra E é a exposição e controle de hipotermia. O que é essa exposição? É cortar as roupas da vítima. Só que, às vezes, por exemplo, uma vítima clínica, que nós vamos aprender isso aí, né? Uma vítima que teve um desmaio, né? Ou uma vítima que, sei lá, que estava andando, torceu o pé. Ela não caiu, ela não teve outra lesão. Então, às vezes, a gente sabendo disso, a gente já avaliou, viu que está tudo ok no XABCD, que né, na hora dessa exposição, a gente não precisa expor a vítima toda. Você já verificou que não tem mais lesão, a única lesão é aquela. Então a gente vai trabalhar diretamente nessa lesão. Mas se é uma vítima que pode ser politraumatizada, né, várias fraturas, por exemplo, vários traumas, né? Ou a gente não consegue identificar o que a vítima tem, aí sim a gente vai fazer uma exposição, partir para avaliação secundária quando der tempo, né? E for possível fazer avaliação secundária, e avaliar a vítima por completo. Isso por completo e por completo mesmo. Nós vamos arrancar todas as roupas da vítima, tudo. Porque, às vezes, ao toque, a gente não consegue ver algumas coisas. Então, a gente aproveita e faz o toque e faz a visualização, até mesmo para fazer tratamento, né, de outras hemorragias, tratamentos de fraturas, né, ou de algumas outras lesões, coriação, por aí vai. Então, essa é a exposição, é cortar, expor a vítima. E o controle de hipotermia. Às vezes, a vítima pode estar com muito sangue na roupa e esse sangue contém água, né? E a água, ela baixa a temperatura do corporal. Além do que, se está com muito sangue, ela já perdeu muito sangue e a perda sanguínea também, a hemorragia, ela também causa a baixa da temperatura corporal, né? Mas a vítima também pode estar molhada, né? Então, esse controle de hipotermia, ele visa isso. A gente retirar essas vestes molhadas da vítima e cobrir essa vítima, manter essa vítima aquecida, né? O mais comum de se utilizar é a manta luminizada, né? Aquela manta térmica, aquela manta brilhante, aquele papel, tipo um papel alumínio, que vocês já devem ter visto aí que coloca nas vítimas. Então, isso é exposição, né? Que é expor o corpo da vítima, e controle de hipotermia, é retirar vestes molhadas, né? E manter a vítima aquecida. Às vezes a roupa dela está toda sequinha, mesmo assim a gente aquece a vítima. Até aí, belezinha? Nós vamos... Isso aqui que a gente está fazendo aqui, eu gosto de explicar bem explicado, porque vocês vão precisar disso aqui agora, toda atividade de APH que nós vamos fazer. Beleza? Tem que decorar isso tudo. E por que XABCDE, né? O mnemônico? Olha só, o X é o X da questão, as hemorragias sanguinantes. Letra A vem de ar, né? Pensa, letra A, ar. Ó, será que está passando ar nas vias aéreas? B, boa respiração. Será que essa pessoa está conseguindo respirar? C, circulação. Só por aí já fala tudo. D, deficiência neurológica ou déficit neurológico, né? E letra E, exposição. Por isso que se usa essas letrinhas e a gente tenta encaixar palavras que vão ser fáceis da gente lembrar. Até aí, beleza, pessoal? Como é que tá aí? Bom, acredito que está ok. Então, agora vamos dar uma pequena aprofundada, mas só para vocês entenderem melhor mesmo. E vai ter até uns videozinhos rolando depois, que vai ser, talvez vai melhorar até o entendimento. Alguns vídeos para algumas questões, tá? Então, o X, né? Nesse X, vocês podem ver aí, tá até escrito cinemática no alto. Por quê? A gente tem que avaliar a cinemática do acidente. O que é a cinemática do acidente? Por exemplo, é uma pessoa que está andando, ela torce o pé e cai. Uma queda de própria altura. Não teve uma energia muito grande nessa queda. Ao contrário de uma pessoa que está de moto
e bate num carro e ela sai voando. Ela cai ao solo, mas ela cai com uma energia muito maior. Essa é a ideia de cinemática, é você entender como que se deu o acidente. Porque se nessa cinemática você já perceber que o mecanismo de lesão, né, que é o que a gente chama MDL, mecanismo de lesão, nós vamos falar sobre isso aí mais à frente. Ele possui um mecanismo de lesão significativo, né? A gente pode ter certeza que a gente vai encontrar múltiplas lesões, né, ou problemas mais sérios, né? Por exemplo, agora a pessoa está andando, torce o pé e ela senta. A única coisa que ela teve foi a torção no pé, ou ela torce o pé e cai. Ela teve uma queda de própria altura. Não que a gente não deva dar atenção, porque numa queda de própria altura, ela pode ter vindo a chocar, né, o crânio contra o asfalto, né, o cimento. E no caso de idosos, por exemplo, né, acontece muito, isso aí é algo até mais que tem que chamar a nossa atenção, né? Uma queda de própria altura é muito sério para um idoso, por exemplo. Né? Aí você pega um cara lá, um jovem, fortão, ele torceu o pé, caiu, mas segurou com a mão. Você vê que o cara teve uma escoriação na mão, significa que ele colocou a mão para ajudar a apoiar. Ele não tem lesão aparente nenhuma na cabeça, entendeu? Só nessa cinemática, você já vai entrando ali, avaliando aquele paciente, procurando um X, você já vai vendo também o que aconteceu. E quando você chega na cena, lembra que eu falei com vocês para avaliar a cena antes, olhar 360 graus, perguntar para as pessoas que viram o que aconteceu, você já chega ali sabendo o que aconteceu. Ah, esse fulano aí estava andando, ele torceu o pé e caiu. Ó, esse fulano aí tava, parece que estava mais de 100 km da moto e bateu naquele carro e saiu voando. Mas cadê a moto? A moto tá 100 metros antes lá, ó, porque ele saiu voando esse tantão aí. Entendeu? Aí você já nota, né, que a cinemática ali da lesão ali do trauma, ela foi um MDL, né, um mecanismo de lesão bem significativo. Então você já verifica isso e já está aqui, ó, verificando se tem hemorragias e fazendo o controle das hemorragias exsanguinantes, das hemorragias, né, de perda massiva de sangue, perda grande de sangue. Essa é a letrinha X. Aí a gente vai para a letrinha A, né? Vias aéreas. A gente vai fazer estabilização da coluna cervical, aquele procedimentozinho da gente colocar a mão. Uai. Peraí. Faltou. Faltou o videozinho. Pessoal, só um segundinho. Deixa eu ver onde é que meu videozinho vai parar. Ah, não. Desculpa. É depois. Eu fiz bobagem aqui. A letra A, né? Vias aéreas, estabilização da coluna cervical, abertura das vias aéreas, né? Aquilo que eu falei. Vai abrir as vias aéreas, verificar se tem objetos na boca, objetos que podem causar ou estão causando, né? Ou atrapalhando a passagem do ar, ou está impedindo a passagem do ar, ou atrapalhando, né, a passagem do ar, e fazer a imobilização da cervical. É aquele procedimento da pessoa cheira pelas costas, né, da vítima ali, a vítima deitada, chega pela cabeça, né, e segura a cabeça. Existem procedimentos certos de fazer isso, nós vamos aprender nas aulas práticas, tá? Mas ela chegou ali e já vai segurar a cabeça para evitar que essa vítima fique mexendo, né, com a cabeça e possa vir, né, lesionar a coluna cervical. Letrinha B, né, ventilação, né? Quando a gente fala de ventilação, é a mesma coisa de respiração, tá, pessoal? É mais um termo técnico mesmo. Então, a gente fala ventilações por minuto ou respirações por minuto, por exemplo. Na questão da letrinha B, né, a gente vai verificar, por exemplo, a frequência respiratória. Eu não estou verificando, contando quanto que tá, não. Eu não estou ferindo, não. Desculpa. Eu só estou verificando se está rápida, se ela está devagar. Eu verifico se tem esforço nessa respiração, se o paciente está esforçando, se a profundidade dela, né, aquela respiração profunda, ou está muito rasinha, está e rápida, eu consigo verificar isso. Eu vou verificar a bilateralidade, ou o que a gente chama de respiração paradoxal. Depois eu vou mostrar o videozinho para você. Às vezes a pessoa fratura, né, as costelas
Aí um lado do peito, na hora que ela respira, um lado do peito sobe, o outro abaixa, né? É bilateralidade. Ou que a gente chama de respiração paradoxal, na hora que ela respira, o correto, na hora que a gente respira, né? O tórax da gente dá uma inflada, na hora que ela respira, o tórax dela pode inflar só um lado, ou ele afunda as laterais. Depois vocês vão ver o videozinho. Então pode acontecer a respiração paradoxal. E eu verifico ferimentos. Ou seja, na letrinha B, eu exponho o tórax da vítima. Talvez eu nem precise cortar a roupa, mas se tiver com muita roupa, aí sim eu vou ter que cortar essa roupa, ou eu não consigo tirar essa roupa. Ou uma mulher, por exemplo, com um body, como que eu vou avaliar o tórax dela? Lembrando que na cinemática lá em cima, eu avaliei que é uma vítima que tem um mecanismo de lesão bem sério, né? Agora, a mulher tá lá, ela estava andando, ela pisou em falso, torceu o pé e caiu. Mas eu vi que o mecanismo de lesão não foi grave, ela não chegou a bater o tórax, nada. Eu vou rasgar o body dela para quê? Não tem necessidade disso, né? Não vai ter lesão nenhuma ali, né? Então depende da avaliação, tá, pessoal? Isso tudo dentro da letrinha B. Dentro da letra C, circulação, né? Eu vou verificar, é interessante isso aqui, ó, tem um outro mnemônico aqui, ó, o que a gente chama de H3Ps, ó, HPPP. A gente chama ele de H3P. O que a gente olha nesse mnemônico H3P? A gente olha pequenas hemorragias, a gente verifica a pele da pessoa, ver se a pele está quente, se tem cianose, né? Que cianose está ficando roxa, né? Eu vejo a perfusão, nós vamos aprender a ver o que é perfusão. A gente aperta o dedo da vítima e quando a gente aperta o dedo, o sangue que está no dedo, ele meio que a gente aperta o sangue, meio que volta um pouco. Aí quando a gente para de apertar o dedo fica branquinho, mas ele fica vermelhinho de novo, rapidão. Porque a gente está verificando, o sangue voltou na hora que eu apertei, eu tirei o sangue dali, na hora que eu soltei, o sangue voltou. Então eu verifico essa perfusão capilar, ver se está havendo essa perfusão capilar. E essa perfusão, ela não pode ser maior que 2 segundos, esse reenchimento capilar não pode ser maior que 2 segundos. Então, na hora que eu aperto o dedo da vítima, vocês podem até fazer nos seus aí, ó. Pega o dedo indicador seus, faz uma pinça com o indicador e o... Como é que chama o dedão, velho? Esqueci. Com o dedão e o indicador da outra mão e aperta a pontinha do dedo de vocês. Aperta um pouquinho, espera um pouquinho e solta. E fica olhando. Vocês vão ver que o dedo, na hora que você tirar a mão, a pinçazinha que tá apertando, ele fica branquinho e ele se enche rapidamente. Esse reenchimento ele não pode passar de 2 segundos, por exemplo. Nós vamos aprender tudo isso aí na prática também, tá, pessoal? Então, a perfusão capilar. E eu faço isso também nos pés, porque eu verifico como é que está a perfusão nos 2 membros superiores e dos 2 membros inferiores. Para fazer a perfusão do pé, o que eu tenho que fazer? Retirar o calçado da vítima. Então, isso aí é coisa que eu já tenho que fazer. E da vítima que torceu o pé, por exemplo, o mecanismo de lesão dela foi um mecanismo simples ali, não teve mecanismo de lesão que possa ter causado muito dano, né? Mas no pé que ela torceu, por exemplo, é interessante eu fazer. Só que se eu vou fazer no pé que ela torceu, eu já comparo com o outro, eu faço nos dois, para ver como é que tá a perfusão. Porque nessa torção ou nessa fratura que ela sofreu no pé, pode estar atrapalhando esse enchimento capilar, né? Esse enchimento capilar, ele vai ficar como é que fala? Defasado. Então eu verifico também. E verifico o pulso radial. Qual que é o pulso radial? Aquele pulso que a gente olha no nosso pulso, né? Na mão aqui, ó, próximo na mão do nosso pulso. Nós vamos aprender a verificar, tá? A fazer a ferição dele. E eu faço, na letrinha C, essa verificação nos 2 pulsos ao mesmo tempo. Não se esqueçam disso, tá? Eu faço a verificação dos 2 pulsos ao mesmo tempo. Por quê? Eu já consigo comparar se o batimento, né, se aquela pulsação está igual nos 2 braços, ou se tem um que está muito fraco, o outro está mais forte, entendeu? Por isso eu faço essa comparação pegando nos 2 ao mesmo tempo, fazendo a aferição do pulso ao mesmo tempo. Nessa aferição de pulso, eu não vou fazer contagem, não, mas eu consigo verificar se o pulso está rápido, se ele está devagar, se ele está fraco, se ele está forte,
entendeu? Eu não vou fazer aquela aferição, mas eu já consigo verificar como que esse pulso está. Na questão da pele, tá, pessoal? Eu posso também, inclusive, sentir um pouco da temperatura da pele do paciente, tocar na pele. Se com a luva não deu para sentir, pelas costas da mão, né, num lugar que não tenha fluidos corporais, né, da vítima, eu posso tocar, né, eu puxo um pouquinho a luva na palma, nas costas da minha mão e posso tocar para sentir essa temperatura, como que está. O ideal é de luva, mas às vezes a luva pode te atrapalhar a sentir, beleza? Aí nós vamos para a letrinha D, a avaliação neurológica, onde a gente vai verificar a resposta ocular, a resposta verbal, a resposta motora e realizar a avaliação pupilar, da pupila, né? Avaliação dos olhos nessa vítima. Toda essa avaliação aqui, vocês vão ver que ela vai estar presente dentro da escala de Coma de Glasgow. Nós vamos aprender também a fazer. E, por último, a exposição, né, da vítima. Aqui tem exposição ambiente, né? Porque a exposição, verificar o ambiente da vítima, por exemplo, como eu falei, roupas molhadas, né? Se ela tá chovendo, ela tá num local molhado, eu vou já transportar a vítima para um local seco. Isso se eu já tiver pranchado a vítima, depois nós vamos ver isso aí, né? Eu vou expor o paciente, fazer a manutenção da temperatura corporal da vítima, né? Eu vou aquecer aquela vítima, porque a maioria de traumas ou até mesmo alguns problemas clínicos, né, a vítima tende a perder a temperatura. Um negócio que eu esqueci aqui, ó, nessa verificação de pele, tá, pessoal, da letra C aqui, eu verifico, inclusive, né, se aquela pele está pegajosa, né, se cianose, eu falei que eu verifico, já tinha comentado, mas eu verifico tanto cianose, mas também se a pele está pegajosa, né, se ela está úmida, se ela está seca, porque isso são indicativos, né, por exemplo, a pele tá seca, pode ser indicativo, e está pegajosa, ela pode ser indicativo de choque, né? Pode ser indicativo de choque. Depois nós vamos ver mais à frente isso aí. Deixa eu dar continuidade aqui. Então, fazer exposição do paciente e manutenção, né, da temperatura corporal. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Letrinha X. Esse videozinho que eu vou mostrar aqui é um vídeo, uma simulação, tá, pessoal? Esse daqui, o áudio dele não tem problema. Não precisa vocês precisam escutar o áudio não, que o instrutor está xingando nesse áudio. É só para vocês verem, né? Até mesmo a ideia desse sangue saindo vai dar para vocês notarem. Lembrando, não é real, tá, pessoal? É uma simulação. Mas vocês vão notar, vai até aparecer escrito na tela, o desespero dos alunos ao tentar estancar essa hemorragia. Porque a letra X, né? Uma vez que for fazer a letra X, já identificaram a hemorragia. Então, não tem mais o que fazer. É pegar pesado da hemorragia. Só que aí eles pedem um controle. Mas vamos lá, só para vocês verem. Notem no braço da vítima que vai começar a escorrer sangue. É um simulador bem bacaninha. Olha o sangue escorrendo, ó. E a gente pode pegar coisa real desse jeito, tá, pessoal? Só que ali eles começaram a perder o controle. Muita mão, todo mundo tentando fazer a mesma coisa. E não tem essa necessidade, né? Todo mundo fazer a mesma coisa, não. Cada um faz a sua, né? E vamos fazer um trabalho em equipe. Olha lá que bagunça que ele tá arrumando. Mas é um negócio que acontece, tá, pessoal? Se começa a passar a atadura e não resolve o problema do sangue, isso aí acontece. E esse pânico aí é normal. Letrinha A, né? Então a gente estava na letrinha X, né? Na imagem examinante. Letrinha A, estabilização de coluna cervical e abertura de vias aéreas. Olha aqui, ó, eu estou estabilizando a coluna, segurando a cabeça. Aqui, depois nós vamos aprender, ele já está se preparando para fazer uma técnica que chama Jaw's Thrust, que é a técnica de empurrar a mandíbula, e esse empurrar a mandíbula, ele já vai fazer a língua dessa vítima, caso ela esteja tamponando a passagem do ar, arredar para trás aqui, né, para sentido do queixo,
e liberar a via aérea. E também, vocês estão trabalhando em dupla, enquanto um coloca aqui a vítima, segura a cabeça da vítima, fazer a restrição aqui do movimento da coluna cervical, o outro socorrista ele pode vir aqui e fazer a abertura da boca da vítima. Se a vítima tiver consciente, tudo que for fazer, se a vítima tiver consciente, informe a vítima antes de fazer. Ô senhor, eu vou abrir a sua boca aqui para ver se tem alguma coisa aqui que pode vir a dar algum problema, ou se tem dentadura, tem alguma coisa, pode perguntar também, ver se ele responde, né? E abre a boca e verifica. Beleza? Então, aqui eu estou fazendo, né? Estou fazendo a estabilização da coluna, né? E posso já fazer a abertura das vias aéreas aqui, né? O socorrista 2, por exemplo, ele pode chegar, o socorrista 1, o 2 aqui está segurando a cabeça, o socorrista 1 pode chegar aqui e abrir as vias aéreas e ver se tem alguma coisa dentro. Na letrinha B, vou verificar, né? Frequência, bilateralidade, esforço, profundidade, ferimentos, igual eu falei com vocês. Aí tem um videozinho, esse daqui não tem necessidade também do áudio. Vocês vão ver aí o que é. Aqui, ó, respiração paradoxal, olha só. Bilateralidade, só um lado que sobe. Olha o buraco que vai fazer aqui, olha. Vou colocar o videozinho de novo. Provavelmente tem fratura ali de costela, né? E tirando que, olha, quando eu expus a vítima aqui, eu inclusive consegui verificar que ela tem alguns hematomas aqui, algumas escoriações aqui, olha só. Tem alguns machucados, estão vendo? Inclusive aonde está aparentando que teve uma lesão na costela. Vamos passar. Tem um outro videozinho aqui que depois eu mostro ele para vocês ali, que ele está no YouTube, eu não consegui baixar ele não. Letra C, circulação, né? Eu vou ver pequenas hemorragias, verificar pele, perfusão, pulso. Olha só, estou verificando aqui ó, os 2 pulsos da vítima ao mesmo tempo. Aqui, ele já é uma equipe mais avançada, né? Mas qualquer um pode ter isso aqui, ó. Isso aqui é um oxímetro. Eu estou verificando aqui a saturação dessa pessoa, como é que está o nível de oxigênio no sangue dela. E aqui, eu estou fazendo a perfusão capilar. Tá vendo ele apertando os dedos? Quando ele tira a mão, ele acompanha esse reenchimento, né, desse capilar. E se em qualquer uma das mãos, ou nas duas ali, o enchimento capilar for maior que 2 segundos, significa que essa pessoa está entrando em choque ou já está em choque, tá? Choque circulatório. Depois nós vamos aprofundar nos choques. Vamos lá para o nível de responsividade, né? Que agora é o que a gente vai ver aqui, a escala de Como de Glasgow. Eu vou dar uns 10 minutinhos, 5 minutos, acho que dá tempo, não dá? 5 minutos para todo mundo no banheiro, quem quiser tomar uma aguinha. 5 minutinhos, tá, pessoal? São 20 e 20. 20 e 25 eu volto à aula, beleza? Vou desligar meu microfone aqui. 20 e 25 eu volto à aula.
Bom, pessoal, voltando aqui então. Na letrinha D, então, eu vou verificar, né, o nível de responsividade. E para isso, né, a gente vai aprender agora a fazer a análise através da escala de coma de Glasgow. Tá? Isso é utilizado tanto em hospitais quanto em primeiros socorros, né, dentro do APH. É interessante decorar, é interessante aprender. Inicialmente, a gente não vai cobrar muito não, mas dependendo de onde vocês forem trabalhar, por exemplo, na BR-381 e na Artéries, vocês vão ter que saber isso aqui de cor salteado, tá? Para trabalhar em evento, né, às vezes não vai ser necessário, a gente pode fazer só a VDN, que eu vou falar para vocês depois dele. Mas, inicialmente, não vou cobrar, tá? Mas vão lendo essa escalinha de como de Glasgow, vocês acham na internet, vai estar no material que eu vou disponibilizar também. Comecem a decorar e entender. O entender eu vou tentar passar assim da forma mais simples possível. Eu cheguei na vítima. Lembrando que a gente está tratando de vítima responsiva, tá, pessoal? Vítimas que têm, né, algum tipo de resposta. Mas nós vamos ver a escala de coma aqui completa. Mas esse primeiro atendimento X da BCDE é dentro com vítimas responsivas, tá? Vítimas irresponsivas, que a gente, né, a primeira coisa que a gente vai atender uma vítima, a gente vai atender uma pessoa, a gente chega nela, oi senhor, tudo bem? O que aconteceu? Meu nome é Caldeira, sou bombeiro civil, sou brigadista profissional, eu sou socorrista, eu estou aqui para te ajudar. A gente não sempre tem que se identificar? Aí lembrando que se a vítima é responsiva, se a vítima é irresponsiva, eu tentei, fiz aqui um estímulo, a pessoa não localizou nem a dor nem nada, o atendimento ele diferencia um pouquinho, porque a vítima inconsciente, a gente trata ela como low and go, né, que é pegar e levar, que nós vamos ver aí na próxima aula. Mas vamos lá para a escala de coma de Glasgow. Primeiro, vocês têm que entender o seguinte, eu faço 3 tipos de avaliação, né? Que é a abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Dentro dessas avaliações, olha só como é que funciona. Eu avalio 4 na abertura ocular, avalio 5 na resposta verbal e avalio 6 na resposta motora. Se eu não tiver nenhuma resposta, qual vai ser minha pontuação mínima? 1, 2, 3. Porque se a vítima não abre o olho de jeito nenhum, dou ela uma nota 1. Se ela não responde nada, eu peço, chamo, converso, falo, ela não responde nada, atribuo para ela uma nota 1, somando com 1 de cima, 2. Se eu faço até estímulo doloroso na vítima e ela não tem estímulo nenhum, não faz nada, dou ela uma nota 1. Com os 2 aqui, 3. É o total mínimo. Ou seja, uma pessoa com escala de coma de Glasgow 3, tá? Ela tá super grave. Isso aqui é vítima de low and go, tá? É vítima que eu vou pegar e correr com ela para o hospital. Beleza? Mas vamos entender. Abertura ocular. Eu chego para atender essa vítima, eu já noto que ela está com o olho aberto, inclusive me procurando com os olhos. Ou seja, ela está com pontuação total. Ela ganhou pontuação 4. Eu chego lá, a vítima está de olho fechado. Mas eu falo, senhor, meu nome, qual é o seu nome? Eu sou fulano. Eu estou aqui para te ajudar, não sei o quê. Aí ela abre a voz. Ou seja, na hora que eu conversei com ela, ela abre a voz, ela abre o olho. Na hora que eu conversei com ela, ela abriu o olho. Ela não estava com o olho aberto, ela estava fechado, mas eu conversando, ela abriu o olho. Então ela está com a nota 3 na abertura ocular. Aí eu chego lá, eu converso com a pessoa, nada. Dou um toque nela, nada, ela não abre o olho. Mas eu faço um pequeno estímulo de dor, nós vamos aprender a fazer, por exemplo, no trapézio, né, que
Esse osso tem do lado do pescoço, dos dois lados aqui, do pescoço, onde é que tem a clavícula, né? A nossa clavícula, que é o osso, né? O trapézio é o músculo, desculpa. Então, eu faço um estímulo doloroso aqui no trapézio, aí ela vai e abre o olho. Opa! Ela abriu o olho somente com estímulo de dor, então ela recebe uma nota 2. Se ela não abriu de forma nenhuma, recebe uma nota 1. Beleza, vou passar para a resposta verbal. Se eu chego, a pessoa está conversando, está orientada, ou tudo que eu pergunto ela me responde, né? Ela está orientada, nota 5. Aí, gente, aí às vezes você chega lá e pergunta, qual que é o seu nome? Meu nome é Raimundo. Ah, ela está orientada, ela sabe o nome, mas você sabe o nome dela? Você sabe se o nome dela é Raimundo mesmo? Então você não pode usar isso como orientada. Ela te respondeu. Opa, isso é bom. Será que o nome dela é Raimundo mesmo? Não sei, ela pode estar desorientada, ainda não sei. Igual tem gente que chega lá, você sabe seu número de telefone? Para ver se ela está orientada? Ó, interessante, se ela lembrar o número de telefone, né? Meu número é tal. Mas você sabe qual que é o número dela? Você sabe se vai estar certo o número ou não? Então não tem como. Então, o que a gente geralmente utiliza? A gente pergunta o nome, sim. Pergunta se a pessoa sabe onde ela está, porque você sabe onde ela está. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu com o senhor? Sabe aonde o senhor está? Se ela falar que sabe onde está, sabe o que aconteceu, eu passei aqui e o cara me atropelou de bicicleta. Então, ou seja, ela está orientada, nota 5. Aí uma pessoa confusa, você chega lá, você sabe a data de hoje? Sabe que dia que é hoje? Hoje é dia 1º de janeiro, é Réveillon. Opa, ela me respondeu uma data. Eu perguntei que dia que era hoje, ela me respondeu uma data. Porém, não é a data correta, ou seja, ela já está confusa. Você sabe onde é que o senhor sabe onde é que o senhor está? Sei, eu estou na casa da minha mãe. Ele está caído no meio da rua, no meio do asfalto. Olha só, ele está desorientado. Que mais? Você sabe o que aconteceu? Aí eu sei, eu tava bebendo água e agora eu tô deitado aqui no chão, né? E você viu pela cinemática ali que teve uma queda, ou falaram com os espectadores, o pessoal que estava de fora ali já informou, ele foi atropelado por um carro, não sei o quê. Então você já consegue ver que a pessoa está confusa. Então você dá uma nota 4. Lembra, só a dica aqui, ó. Começa com 4 valores, depois 5 valores, depois 6 valores. Beleza? Então, dou a nota 4. Palavras inapropriadas. Ô, fulano, qual que é seu nome? Você sabe onde você está? Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Você sabe que dia que é hoje? Minha mãe que mandou eu vir para cá. Nada com nada. Palavras inapropriadas, palavras que não têm a ver com a resposta. Né? Estão compreendendo isso aí, né? Ele me dá respostas, mas de coisas que eu não perguntei, palavras que não têm a ver. Eu consigo entender as palavras, porém não tem nada a ver com a resposta. Opa, ele não está orientado e nem confuso. Ele está pior do que isso, ele já está me julgando que palavras inapropriadas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu já abaixo o score dele um pouquinho. Nota 3. Palavras incompreensivas. Ô senhor, o senhor sabe seu nome? Sabe onde é que você está? Alguém entendeu alguma coisa? Incompreensível. Tem gente que fala, né, que às vezes a pessoa parece que está falando até ao contrário. Eu vou falar com vocês uma coisa. Eu já ajudei num atendimento onde a pessoa teve um TCE, né, que foi uma lesão na cabeça, né, o trauma crânioencefálico, muito sério, e ela estava falando palavras incompreensivas, e a impressão que dava é que ela estava falando de trás para frente. É como se você pegasse um disco e rodasse o disco de trás para frente. E era incrível, a sensação que dava era que realmente o cérebro dela tinha invertido e ela estava falando tudo ao contrário. E não sei se isso é possível, mas a impressão que dava era essa, ou seja, a gente viu, a pessoa começou a falar palavras assim, completamente compreensíveis, ninguém entendia nada que ela estava falando, e ela conversando como se tivesse, lógico, ela estava de olho fechado lá,
estava meio agitada, mas é como se ela estivesse conversando ou querendo conversar. Só que simplesmente ninguém conseguia entender nada. Não era nem palavra estrangeira. Quando é palavra estrangeira, você consegue notar. Mas não era palavra estrangeira. Eram palavras incompreensíveis mesmo. É como se ela estivesse falando de trás para frente. Estou falando que isso é obrigatório, essa percepção de parecer que está falando de trás para frente, não, tá, pessoal? Se eu estou contando um caso que eu passei, né, com uma vítima. Então, ou seja, palavras incompreensivas, já o score dela já baixa para 2. Nenhuma, ela não me responde nada. Eu faço estímulo de dor, né, igual eu fiz aqui. É o mesmo, olha só, na hora que eu fiz esse estímulo de dor, eu já avaliei tudo aqui para baixo também. Nesse estímulo de dor que eu fiz aqui para ver a abertura espontânea dos olhos, ela não me respondeu, ela não falou um ai, ela não falou nada, não teve resposta verbal nenhuma. Então, o score dela é o mínimo, né, dessa parte da resposta verbal. Aí eu vou para resposta motora. Ela obedece a comandos? O que seria isso? Senhor, aperte a minha mão. Eu coloco minha mão na mão dele. Ele sentiu que minha mão está na mão dele e apertou minha mão. Mexe seu pé. Ele movimentou o pé, ó. Faz movimento de acelerador. Coloquei o pé lá para ver se tem até alguma fratura, alguma coisa, se tem motricidade no pé dele, né? Eu coloco a palma da minha mão na planta do pé dele e peço ele para acelerar como se fosse, apertar como se fosse um acelerador. E ele está respondendo, está fazendo o movimento. Aí eu já verifiquei motricidade, que tem motricidade, e aí verifiquei que ele está respondendo, né? Ele obedece a comandos. Com relação à resposta motora, o score dele, nota máxima, 6. Mas eu pedi ele, senhor, aperta minha mão. Coloquei minha mão na mão dele, ele não apertou. Aí na hora que eu fui fazer o estímulo de dor no trapézio dele, por exemplo, aí ele levou a mão. Opa, ele localiza a dor, ou pelo menos tentou levar a mão lá. Ele tentou localizar a dor, então já é um score mais baixo, score de 5. Se ele fez, por exemplo, no apertar o trapézio dele ali, ele fez aquele movimento de retirada, ou seja, ele teve um reflexo de dor, né? Ele teve reflexo de dor, mas não conseguiu localizar aonde estava a dor. Lembro, de cima, eu apertei o trapézio, ele levou a mão até onde estava doendo. Já nesse, ele tem movimento de retirada, ele tenta movimentar, ele sente a dor, ele tenta movimentar, mas não consegue localizar a dor. Então, eu já baixo o score dele um pouco. Aí ele tem o que a gente chama essa flexão anormal, que é a descerebração. Eita, fugiu o nome. Decorticação. Peraí. Isso. Decorticação. Eita, volta aqui só. Essa flexão anormal, né, que nós vamos ver mais à frente ali, ele junta todo, ele flexiona todos os músculos, né? É o que a gente chama de falei agora o trem, já esqueci. Descerebração, o outro decorticação. Descerebração. E se ele tem, aí já vai para 3. Isso aqui eu vou mostrar depois na fotinha ali que eu estava colando ali com vocês. E se ele tem uma extensão anormal, ele estende para fora, por exemplo, os braços, a gente fala decorticação, já notinha 2. Agora, se não tem nada, ele não tem movimento nenhum, ele não tem flexão anormal nem extensão anormal, lembrando que esse flexão anormal e extensão anormal, às vezes você vai chegar na vítima, ela já vai estar desse jeito aqui, ó, tanto com a flexão anormal quanto a extensão anormal. Mas você vai verificar o que é e dar as notas, se é descerebração ou decorticação. Nós vamos entender o que é depois. Se ele não tem resposta motor nenhuma, nota 1. Vou liberar o áudio para vocês, para ver se teve alguma dúvida, se alguém quer fazer uma pergunta, pode digitar no chat, vou guardar um pouquinho aqui para responder. Podem ligar os microfones aí, quem tiver, pode fazer pergunta. Ninguém? Então tá bom. Vamos dar sequência. Vou saltar a próxima aqui, só pra gente... não, já tá do jeito certo. Aqui, ó, essa flexão anormal, olha só, flexão anormal e extensão anormal, beleza? A flexão anormal,
é a decorticação, tá? Decorticação, né? Aqui tá falando decorticada, né? Mas a ação decorticação, né? Os braços e as mãos ficam em posição de C, dedos flexionados para dentro. Às vezes você já encontra a vítima nessa posição, tá, pessoal? Ela tá toda flexionada. Isso é indicativo de TCE, indicativo grave aí de lesão na cabeça, lesão, né, crânioencefálica, trauma crânioencefálico. Braços em adução, cotovelo e punho flexionado. Esse formato aqui. Ou seja, flexão anormal. A pessoa não estende os braços. Ela se chega lá já está flexionada. Flexão anormal. A extensão anormal, que é a descerebração, tá? É braços em adução, cotovelos em extensão rígida. A pessoa estica o braço e estende para fora as mãos. Tá? Por isso, extensão anormal. E aqui, flexão anormal. Antebraços em pronação, punhos e dedos flexionados. Tá vendo? Tá flexionado, mas está para fora, né? A extensão do braço está para fora. Braços e mãos ficam em posição de E, dedos flexionados para fora. Ah, tá. Aqui na decorticação, tá os pés geralmente para dentro e na descerebração, os pés geralmente para fora. Então, descerebração, né? A decorticação, decorticação ou a flexão anormal, notinha 3. A descerebração ou extensão anormal, notinha 2. E se não responde a nada, aqui ó, flexão normal, decorticação, extensão normal, descerebração, notinha 2. Se não faz nada, não tem nada, nota 1, essa pessoa está gravíssima. Só para a gente entender aqui, vamos supor. Isso aqui eu vou querer que vocês me falem, tá? Quem puder ir no chat, digitar lá o número ou falar pelo microfone. Acho que pelo chat melhor, acho que todo mundo ir pelo chat e falar. Ó, eu tô com uma vítima que quando eu cheguei e me apresentei para ela, ela abriu os olhos, tá? Porém, ela estava conversando, mas ela estava... Eu perguntava uma coisa, ela me respondia outra, beleza? Mas eu consegui entender. E ela, quando eu fui fazer um pequeno teste de dor, eu pedi ela para movimentar as mãos, ela não mexeu, mas quando eu fui fazer um pequeno teste de dor, ela simplesmente mexeu, mas ela não viu aonde que eu estava fazendo esse teste de dor. Qual que seria o score, né, da escala de coma de Glasgow dessa vítima? Então, na hora que eu cheguei e conversei com ela, ela abriu os olhos, né? Ela estava conversando comigo, mas estava falando palavras com palavras lá que eu entendia as palavras que ela me falava, mas não fazia sentido as palavras dela, tá? Não fazia sentido nenhum. E ela não localizou dor, mas ela sentiu dor. Qual que seria a nota? Então não vale colar dos colegas. Coloca o que vocês acham que é, porque se o colega errar, todo mundo vai errar, hein? Um já postou aí, ó. Só não sei se tá certo. Vamos ver se todo mundo vai Maria vai com as outras. Ou se vocês estão fazendo as contas aí mesmo. Vamos, pessoal, mais 10 segundinhos. Não, ninguém vai nem arriscar. Só um. Bom, ó,
mandaram lá. Mais um. Mais ninguém vai tentar aí, não? Então vamos lá. Não vai perder muito tempo. Ó, na hora que eu cheguei e conversei com a vítima, ele abriu os olhos. Ou seja, ele não estava com os olhos abertos. Ele teve uma abertura, né, à voz. Então, nota 3. Vai somando aí. Na hora que eu estava conversando com ele estava me falando, eu perguntava uma coisa, ele me falava outra coisa, ele não estava falando nada com nada. Eu até entendi o que ele falava, mas não tinha nada a ver com as perguntas que eu fazia. Então, palavras inapropriadas. Mais 3. Então, até aí já temos 6. Quando eu fiz um teste de dor nele, eu pedi ele para movimentar a mão, apertar minha mão, ele não apertou. Então, eu pedi ele para... Quando eu pedi para movimentar a mão, ele não apertou minha mão, e eu fiz um pequeno teste de dor. Quando eu fiz esse pequeno teste de dor, ele mexeu os braços, só que ele não localizou aonde que eu fiz o teste de dor. Ele não tentou tirar minha mão do trapézio dele, por exemplo, que estava causando a dor, mas ele teve movimento com as mãos. Ou seja, ele teve movimento de retirada. Ele não localizou a dor, mas ele teve movimento de retirada. Então, 4. 6 e 4 dá quanto? 10. Parabéns aí, mas não que esteja errado, tá, pessoal? Igual a Glaucia postou aqui, sem problema nenhum. É a conta mesmo. É isso aí que a gente tem que treinar. Fazer brincadeiras assim pra gente treinar. Às vezes, na hora de eu falar também, eu posso gerar essa confusão. Então, por isso que gerou uma nota mais baixa, por exemplo, para a Glaucia. Mas o correto, de acordo com o que eu falei, de acordo com a avaliação, seria a nota 10, tá? Que já é um Glasgow, né, que já está me indicando aí que essa vítima ela pode ter um rebaixamento aí bem grande. Obrigado aí pelos que digitaram. Tinha um digitando aí, parou de digitar, mas tá bom. Alguém quer fazer uma aí? Ó, quem tiver com o microfone aí, cria um para nós aí, então, uma avaliação rapidão. Primeiro que abriu o microfone aí, cria uma avaliação para nós. Sem falar pontuação, vai fazer igual eu falei. Vamos, pessoal. Alguém aí abre o microfone aí rapidão? Quem puder. Tá achando que tem ninguém acompanhando essa aula. Só os dois ali que colocou ali, mas acho que os dois assim microfone. Bom, então para não perder tempo, acredito. Abriu lá. Agora que abriu, vai lá, Glaucia. Pode ir. Olha, eu tô até com medo, só eu e a Jéssica que participa. Mas vamos supor, uma vítima, e ela está com a questão da abertura ocular. Na hora que foi abordada, ela abriu os olhos, mas reclamando de dor, sentindo muita dor, abriu os olhos. E ao conversar com ela, as palavras eram... Não dava para poder entender nada, era incompreensível. Tá, agora só voltando à abertura ocular lá. Ela reclamou de dor, né? Porque aí ficou meio confuso. Se ela reclamou de dor e as palavras estão incompreensivas, como que ela reclamou? Aí já ficou meio estranho. Na verdade, é tipo gemeu de dor, ela abriu os olhos. Então, ou seja, na hora que você fez um estímulo doloroso nela. Isso. Ok. E as palavras incompreensíveis em função de balbuciar, nem palavras, eu diria, né? E quando foi mexer com o corpo, com o braço, estimulado por dor, aí fez o movimento de retirada. Mas ela conseguiu localizar a dor? Não, ela conseguiu levar um braço onde estava doendo? Isso, levou o braço onde estava doendo. Entendi. Beleza. Então, já que tá só vocês duas, qual que vai ser a nota dessa daí? Pelo que eu calculei aqui, deu 9. Tá certo aí, ô Glaucio? Eu tô falando, mas não tô olhando os números, não. Faz as contas aí. Peraí. Deu 8 de novo. Olha, você mesmo fez a conta errada, hein? Vamos lá. Na hora, olha só.
Vamos lá, a Na dor. hora que você chegou, quando você fez estímulo de dor, ele abriu os olhos. Então, Isso. nota 2. Ele estava falando palavras incompreensivas, né? Só Compreensíveis, balbuciando, né? coisa e tal. Nota 2. 4. Se ele levou a mão no local que você fez o estímulo de dor, né? Ou seja, ele localizou a dor. Então, nota 5. É 5, eu olhei errado no Isso. 4. Se ele tivesse feito só movimento de retirada, ou seja, ele sentiu dor, mas não conseguiu localizar, aí seria nota 4. Mas ele conseguiu localizar a dor. Então, nota 5. Somando, Glasgow 9. Positivo? Positivo. Todo mundo entendeu aí, pessoal? Bom, a escala de Como de Glasgow, né? Então ela tem um total, uma nota máxima de 15 e uma nota mínima de 3. Ou seja, quando o Glasgow tá 15, a pessoa tá tudo beleza com ela. Não significa que a pessoa não esteja machucada, não esteja lesionada. A disfunção, né? A disfunção neural dela tá normal. Ela tá com 15. Se tá rebaixando, ou seja, já tem um pouco, né? Esse déficit neurológico tá baixando. Então, a gente tem que analisar. Quanto mais baixo ficar, né? Maior é o nível não é de inconsciência, né? Vamos dizer assim, maior esqueci a palavra, velho. Bom, quando menor a nota, né, maior é o trauma que essa pessoa recebeu, que o maior problema que essa pessoa com relação à sua disfunção neurológica, ela está, né? Então aqui a gente vai ter vários Glasgow, 15, 14, 13, depois eu vou mostrar para vocês, né, o que a gente considera ali gravíssimo, de Ludingol, por aí vai. Só que aí, só para complicar vocês um pouquinho, tem agora uma outra avaliação que se faz, porque vocês estão vendo aqui, ó, a escala de Como de Glasgow, ela o mínimo é 3, né? Estou notando aqui. Tem uma outra avaliação que eu faço junto com a escala de Como de Glasgow, que eu posso reduzir essa nota até 1. Eu posso reduzir essa nota até 1. Ou seja, eu posso tirar mais 2 notas dela. Vamos supor que eu encontrei a vítima com 3. Eu vou fazer esse teste que eu vou ensinar vocês, onde essa pessoa pode perder até 2 pontos e o Glasgow dela ficar em 1. Beleza? Isso é algo mais recente que está sendo usado. Que é a verificação das pupilas. Não é isso aqui. Isso aqui é outra coisa que eu vou mostrar para vocês. Só quero que vocês entendam o seguinte. Quando a pupila, né, ela está isocórica, significa que estão as duas iguais, beleza? A isocoria é que as duas estão iguais. Olha só, se uma está metade aqui, a outra está metade. Se uma está abertona, né, tá dilatada, a outra tá. Isso é isocóricas, tá? A isocoria é as duas pupilas estando iguaizinhas. Aí nós temos a pupila normal, geralmente fica assim. Nós temos a pupila midriática, que pode representar uma hemorragia, pode representar um dano neurológico e pode representar simplesmente a falta de luz, tá? Se estiver num lugar escuro, as nossas pupilas elas tendem a dilatar para aumentar a passagem de luz para a gente enxergar melhor, tá? E pode significar também o uso de drogas, tá? Uso excessivo de drogas. Então, quando ela tá grandona assim, é o que a gente fala de midriática, beleza? Então, se tá no escuro, ela pode ficar assim. Se ela tá pequenininha, assim, ela tá contraída, mas tá as duas iguais, ela tá isocórica, porém ela está com miose. A miose é elas fechadinhas, bem pequenininhas, tá vendo? Normal, midríase, miose. E quando ela está uma de um jeito e outra do outro, ela está anisocórica, tá? Chamada anisocoria, ou seja, ela está anisocórica. Vamos lá. Ela regaladona assim, né? Até bonitona assim, ó.
né, a gente fala que ela está dilatada, pode significar falta de luminosidade, pode significar hemorragia, inclusive hemorragia interna, tá? Às vezes você verifica, ela não vê hemorragia, mas a pessoa está ficando com os olhos midriáticos, pode significar hemorragia, pode significar uso de drogas, tá? E pode significar, né, simplesmente falta de luz. Quando ela está miótica, né, quando ela está miótica, que ela está pequenininha, pode representar excesso de luz, excesso de luminosidade, que ela tende a contrair para diminuir a passagem de luz. Pode ser abuso de drogas também, tá? E pode ser também trauma crânioencefálico, tá? Como também essa aqui pode ser. Tá vendo que tudo pode ser? Aí vocês vão ter que avaliar de acordo, né, na hora lá. Isso aqui, né, não sei se vocês já notaram, né, quando a galera que gosta de fumar o cachimbinho da paz aí começa a falar, não, velho, seu olho tá pequenininho. É isso aqui, ó. O olho fica miótico por causa da cannabis sativa, né, que é esqueci o princípio ativo. Bom, não vem ao caso. E pode acontecer do olho ficar anisocórico, ou seja, uma pupila dilata e a outra contrai. Isso daqui é um grande indicativo de TCE, trauma crânioencefálico, tá? Você verificou as pupilas e uma está dilatada e a outra está contraída. É um grande significativo de TCE. Existem outros sinais de TCE que nós vamos aprender mais para frente, tá? Mas é só comentando desses daqui. É um grande indicativo. E o que é que eu falei com vocês que eu consigo avaliar e tirar até 2 pontos? Eu vou ver a reação pupilar. Vocês já viram o médico, em filme principalmente, ou pode ter acontecido com vocês, ele abre o olho da vítima e joga uma lanterninha no olho? Na hora que o olho da vítima está fechado, na hora que ele abre o olho da vítima e ele bate a lanterna, lógico, se você estiver num lugar muito claro, o sol batendo, por exemplo, direto no olho da pessoa, isso não vai dar certo. Então, geralmente, você vai fazer uma sombra, né, para tampar o sol do olho da pessoa. Se o lugar estiver mais escuro, melhor ainda, né? Você vai bater, você abre um olho e bate a lanterninha no olho. Se o olho tiver reatividade, ou seja, qual que é a reação do olho quando você bate a lanterna? Ele contrair, ele ficar pequenininho, tá? Ele vai contrair, ele vai ficar miótico quando você bater a lanterna no olho. Mas, gente, não vamos pegar aquelas lanternas potentes, pode ser até lanterninha de celular, não vamos pegar aquelas lanternas potentes, não, que você cega a pessoa, tá? É uma lanterninha fraquinha, aquelas lanterninhas próprias, por exemplo, elas são fraquinhas, mas dá para fazer com a lanterna de celular. Não precisa de bater a lanterna de uma vez. Quando você chegar à luminosidade próxima, vocês vão ver a reatividade do olho. Se o olho vai diminuir ou se ele vai aumentar. Você vai fazer isso num olho e no outro. Se teve reatividade, ou seja, se ele contraiu com a luz da lanterna, você não tira o ponto. Se não teve reatividade nesse olho, você tira 1 ponto. Aí já no outro olho, o outro olho teve reatividade, então eu não tiro nenhum ponto. Então, ou seja, eu tinha dado, vamos supor essa vítima aí, essa última vítima nossa que deu Glasgow 9. Quando eu fui fazer a verificação pupilar, o olho direito, né, que ela está olhando para mim, então esse aqui é o direito, o olho direito dela teve reatividade. O olho esquerdo não teve reatividade. Então, ou seja, eu tiro 1 ponto do score dela. Se estava 9, passa para 8. Ah, mas vamos supor que nenhum dos 2 olhos teve reatividade. Eu tiro 2 pontos. Então, o score dela passa de 9 para 7. Entenderam esse detalhe a mais aí sobre depois da avaliação do escala de Como de Glasgow, você faz a avaliação pupilar e pode retirar até mais 2 pontos do score dela. E para finalizar, na aula de hoje, eu vou colocar um videozinho para vocês. Esse aqui precisa de microfone. Deixa eu ver como eu vou fazer aqui. Dá só um tempinho aqui que eu vou colocar essa parte aqui da exposição. O microfone não, precisa de áudio. Aqui só mostrando, tá, pessoal? Para fazer a exposição de uma vítima, a gente não usa canivete, a gente não usa faca, a gente não usa bisturi. Porém, contudo, entretanto, eu já utilizei, tá, gente? Eu não tava com a tesoura ponta-romba no momento
Então eu improvisei, mas eu assumi o risco, porque se eu corto a perna da pessoa, eu levo ferro depois. Mas para aprendizado a gente utiliza somente tesoura, e não é qualquer tesoura. É esse tipo de tesoura que chama tesoura ponta romba. Ela tem ou a ponta arredondada, ou ela tem esse chanfro na ponta aqui, ó. Ela tem alguma coisa que vai impedir de que ela possa acortar a pele da vítima, tá? É a tesoura ponta romba, tá? Todo brigadista tem que ter uma tesourinha dessa aqui, tá, gente? É baratinho de comprar. Dá para andar na bota, dá para andar na bolsa, qualquer lugar, no kit, tá? Essa é a tesoura de cortar a roupa dos outros, tá? Aí tem tesoura de todos os tamanhos, igual essa aqui é 18 centímetros, eu tenho uma que eu acho que ela é de 9 centímetros, um negocinho, ela é pequenininha, 10 centímetros mais ou menos. Já tem tesoura maior, 24 centímetros. Depende do trabalho, né, da atividade que vocês estejam realizando. Então, para fazer a exposição da vítima, tá, gente? E para cortar outras coisas que a gente utiliza também, essa tesourinha aqui é excelente, já corta tudo quanto há. Boa demais. Esse daqui é o vídeo. Eu vou cancelar aqui essa apresentação e vou rodar ela agora no outro computador aqui para ver se o áudio vai sair. Só um segundinho, por favor, pessoal. Eu não sei por que eu não consegui o áudio nisso aqui. Deixa eu só pegar aqui. Só mais um segundinho, pessoal. Querendo ou não, tem que esperar a boa vontade do computador. E já tá finalizando a aula já, tá, pessoal? Esse aqui é o último videozinho. Vou abrir para comentários, dúvidas. Pedir para lá. Deixar isso aqui. Ó, a apresentação abriu. Vamos ver se vai rodar o vídeo com áudio. Espero que sim. Só mais um segundinho, pessoal. Aqui está você. Aqui. E nesse daqui, como é que eu compartilho? Incluir áudio sistema. Eu acho que isso aqui vai dar certo. Vocês estão conseguindo ver a tela? Acho que tá, não tá? Então assista esse videozinho, é rapidão. Esse vídeo aí eu peguei desse Instituto APH brasileiro. Eles têm um canal no YouTube. Vale a pena, tá, pessoal? Vale a pena se inscrever no canal deles no YouTube, que eles ensinam coisa demais e só coisa atualizada. E eu uso muito material deles. Então vamos lá. Essa tesoura, ela tem as pontas arredondadas. Essa tesoura, ela tem as pontas arredondadas. Só uma pergunta, eu vou voltar o vídeo de novo. É só para ver se o áudio saiu aí para vocês. Saíram? Saiu o áudio aí? Só alguém. Saiu. Então, beleza. Vou dar play de novo, agora eu vou ficar caladinho. Vou até tirar meu microfone aqui. Essa tesoura, ela tem as pontas arredondadas, de forma a impedir que qualquer contato com a pele da vítima não cause uma lesão. Deve-se evitar tesouras de pontas finas, para que não tenha contato com a pele e acabe causando uma lesão no momento do corte. Então o Marcelo vai demonstrar o corte da camiseta, iniciando primeiramente pelo centro da camiseta, como a linha tracejada está mostrando. Então ele começa fazendo um picote.
É importante que no momento do corte ele puxe a camiseta para cima também, para distanciar o corte da pele da vítima. Quando ele chega próximo aqui à parte superior, ele vai parar o corte. Aí, Marcelo, tá bom. E agora ele vem com o corte de cima para baixo, para evitar pegar a tesoura no momento do corte no pescoço dessa vítima. Pronto, então a abertura da camiseta no centro, ela foi feita. Aqui a nossa vítima está simulando aqui, ela está com uma vestimenta por baixo para não expor. E agora ele vem pelas mangas. Da mesma forma, então ele vem até próximo à altura do pescoço, para ali, faz um picote ao contrário, para evitar o contato com o pescoço da vítima. Agora o Marcelo vai passar para esse outro lado, para dar continuidade. É importante que a tesoura também esteja bem afiada, para que ela não fique mastigando a vestimenta. Uma vez que foi cortado a camiseta, ele pode abrir essa camiseta, tirando embaixo das axilas, aliviando, aqui da mesma forma. No momento de colocar essa vítima ou movimentar para um transporte, seja numa prancha longa, numa scoop, algo assim, essa camiseta já está solta, então facilita no momento da passagem, a camiseta acaba ficando ali no solo. Ou eu posso fazer um movimento de giro dessa vítima e retirada, ou propriamente pelos os vãos natural da curvatura. Travou o vídeo. Eu esqueci de ligar meu microfone, pessoal, desculpa. Eu estava explicando aqui pelo seguinte, ele falou da Max Scoop. Só para mostrar para vocês, essa daqui, ele falou da prancha longa, né? A prancha longa é essas daqui, normal, que a gente utiliza, tá? Também conhecido como prancha rígida, beleza? Essa é a prancha rígida, essa aqui é a prancha comum que a gente utiliza. Essa daqui é a Max Scoop, ou também conhecido como maca colher. Ela é diferenciada pelo seguinte, essa daqui, quando você vai colocar a vítima, você tem que rolar a vítima ou levantar a vítima e colocar a vítima sobre ela, nós vamos aprender. E essa daqui, que está sendo muito utilizada agora, ela desconecta em cima e desconecta embaixo. E ela entra de um lado e do outro da vítima, aí você vai enfiando ela como se fosse uma colher e ela vai e trava. Tá vendo? Aí esse espacinho aqui fica meio certinho onde é que está a coluna da pessoa. Então essa aqui é a Max Scoop que ele falou. Isso aqui foi só para comentar, tá, pessoal? Porque ele falou uma palavra que vocês não conhecem e ou talvez não conheciam. Vou dar sequência no vídeo. Da coluna. Agora o Marcelo vai mostrar o corte no membro inferior. Nós temos aqui também demonstrando a linha tracejada aonde deve ser realizado o corte. Então, o Marcelo lá na calça, ele faz um picote na parte anterior da calça e vem fazendo um corte até a linha da cintura. Então vejam a importância da tesoura estar bem afiada, ser uma tesoura própria para esse tipo de corte de tecido. Então o Marcelo já tinha verificado antes se nos bolsos da vítima tinha algum objeto, algum material, já retirou se assim tivesse. Quando ele chega na linha da cintura também próximo, que é o momento onde a calça está um pouco mais apertada, em contato direto com a pele, ele vai soltar o botão, pode até, se necessário, soltar o zíper e aqui ele faz um corte de cima para baixo. Pronto, então agora nesse momento ele tem uma das pernas da calça solta, vai fazer o mesmo do outro lado.
Então isso é importante, que o Marcelo está fazendo. Ele está puxando a calça, distanciando da pele, sempre olhando através do corte dele para ver se não tem nenhum contato da tesoura com o corpo da vítima. Lembrando que essa exposição da vítima ela deve ser feita se necessário. Então agora ele volta a cortar de cima para baixo. Da mesma forma que ele fez retirando a camiseta da axila, ele retira também da linha da virilha. Então a calça nesse momento ela está totalmente aberta. No momento da manipulação da vítima fica fácil de retirar. Importante salientar que essa vestimenta ela deve ser acondicionada em um saco plástico, algo assim, para que seja transportado para o hospital juntamente com a vítima e lá seja devolvido a essa vítima ou seus familiares. Até se necessário, por uma ocorrência de alguma, envolvendo situações de crime, como por exemplo agressões, homicídios, essa vestimenta ela vai fazer parte do processo de perícia. Então ela não deve ser descartada pelo socorrista, não deve ser jogado fora, e sim ser transportado juntamente ou até entregue aí para a equipe de perícia ou equipe de emergência médica. Bom, pessoal, é isso aí. E é importante esse finalzinho, o que eu sempre falo, o que é da vítima, vai com a vítima. Não importa se é retalho de roupa, o que for. Tudo que vocês encontrarem com a vítima, vai junto com a vítima, tá? Geralmente, a gente, na hora que vai fazer o transporte da vítima, sobra espaço entre as pernas, a gente coloca, igual ele falou, colocar num saco, ou se a roupa não tá molhada, dá para ir, a gente coloca ali dentro, tênis, a gente coloca nesse espaço que fica nas pernas ou próximo dos pés, tá? Mas lembrando, tudo que é da vítima vai junto com a vítima. E isso inclui, na hora do acidente, retirada de anel, retirada de colar, retirada de pulseira, retirada de brinco, porque pode ter inchaço de membros, né? Por exemplo, você deixa a pessoa com anel, aliança, o dedo pode vir a inchar e vai ter que cortar essa aliança no hospital. Então, antes a gente chegou e identificou que a vítima tem risco, né? Uma vítima, sei lá, que você vai ter que fazer um tratamento maior nela, politraumatizada, alguma coisa assim. Tem risco, a gente tira todos esses adornos, tá? Se é aquela vítima, igual eu falei, do torcer o pé, não tem mais nada, eu vou tirar só o tênis dela. Né? Agora, se é uma vítima com MDL significante, né, que é o mecanismo de lesão significativo, aí eu vou retirar todos esses adornos, tudo que tiver, que pode causar ali um problema. Essa tesoura, um problema futuro para a vítima. Ela tem as pontas arredondadas. Ué. Agora sim. Bom, pessoal. Agora, então, é a hora das dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Podem abrir os microfones, pode colocar no chat. Deu dúvida só na soma lá da tabela do Glasgow, mas tá tranquilo, foi bem elucidado. Mas que tipo de dúvida? Vamos sanar de uma vez. É porque na hora que descreve, né, a situação, para poder pegar, por exemplo, o primeiro exemplo que você deu falou que a vítima estava confusa. E tinha na tabela uma opção de falar com dificuldade, né? E a palavra confusa. Então, isso aí confundiu. Ah, bom. Aquilo que eu falei, às vezes na forma de eu falar, eu posso ter realmente criado isso aí. Mas que bom que você percebeu. Realmente, acho que no início eu falei uma coisa e depois falei outra. Faz sentido. Mas aquilo ali foi algo que eu criei na hora, né? Mas isso aí é o que vocês vão ter que fazer verificando, olhando a vítima, entendeu? Numas simulações que a gente pode fazer, a gente pode fazer essa análise. Né? Eu vou, por exemplo, combino com a vítima antes lá, ó, você vai fazer isso, isso e isso, e vocês vão ter que somar de acordo com o que a vítima fizer, por exemplo. Mais alguma dúvida? Não, só isso. Bom,
Então, eu vou parar a gravação, beleza? E vou dar sequência em algumas outras dúvidas aqui que o pessoal até mandou no chat. Espera aí. Pronto.